Olá, eu sou Evandro Faulin, da equipe do FGV Agro. As medidas de contenção da pandemia da Covid-19 têm afetado os diversos setores do agronegócio brasileiro de maneiras diferentes. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre os impactos no setor de aviação agrícola brasileiro, que possui a segunda maior frota do mundo. Se você gostar da entrevista, comente, compartilhe e mande suas sugestões. Hoje temos aqui conosco o engenheiro agrônomo Gabriel Colli. Gabriel é diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, e também atua como consultor de empresas, é professor de pós-graduação nas áreas de sucessão familiar, planejamento e liderança. Primeiramente, Gabriel, agradecemos demais o aceite o convite da Fundação, falo em nome de toda a Fundação, toda a equipe do FGV Agro, por estar conversando com a gente sobre um setor que nós sabemos que cresce e ganha importância dia a dia. Obrigado pela oportunidade, eu fico muito feliz mesmo. Gabriel, para começarmos, eu gostaria de pedir para você para traçar um panorama desse setor que é a aviação agrícola. Para quem está nos assistindo, ter uma ideia do que envolve, quais são os agentes envolvidos, qual que é a relevância que ele tem hoje para o agronegócio do Brasil. Como você disse, a aviação agrícola é um setor que tem as suas especificidades, é um setor que vem num crescente interessante. A aviação agrícola faz parte de toda a cadeia do agronegócio brasileiro hoje. São pelo menos 17 culturas hoje no Brasil, dentre as principais que a gente tem, que são atendidas pela aviação agrícola. Hoje o setor conta no Brasil com 242 empresas que prestam serviço de pulverização aérea para produtores rurais, para cooperativas, para usinas de cana e outros, né, entidades e empresas dessa área. São pelo menos 700 fazendas hoje de produtores rurais que têm avião agrícola hoje. É um segmento também que está crescendo muito, o produtor rural comprando o seu próprio avião. Então hoje a aviação agrícola brasileira é a segunda maior frota do mundo, são 2.280 aviões no Brasil, a gente só perde para os americanos, que tem 3.500. Destes 2.280 aviões, 65% estão nas empresas e os outros 35% são produtores rurais. Então, o produtor rural também está crescendo muito com o número de aeronaves nas suas fazendas. Vou dar só um exemplo aqui do que é esse setor, só do setor da cana, que é um dos setores que a gente atua bastante. Só a cana, por exemplo, gera 1 milhão de empregos, né? E é muito difícil você colher cana hoje sem ter aviação agrícola. Então, é um setor que hoje movimenta pelo menos 500 empresas fornecedoras no Brasil todo, que fazem parte da cadeia, que é o fabricante do pneu da aeronave, o fabricante da aeronave, das mangueiras, dos bicos, dos equipamentos que estão lá dentro. E a gente estima, né, pelo menos aí, são pelo menos 70 milhões de hectares que a aviação agrícola atua no Brasil hoje. Obviamente que tem algumas áreas que são várias aplicações na mesma área, por isso que a gente chega em 70 milhões de hectares. Considerando que de tudo que é aplicado no Brasil hoje, de defensivos, ao redor de 15% é aviação agrícola, então o restante é com equipamento terrestre, então tem muito potencial ainda de crescimento da aviação no Brasil, e a gente tem uma estimativa de pelo menos 50 mil empregos diretos no Brasil, que são da aviação agrícola e toda essa cadeia das empresas que estão na volta, que movimenta aproximadamente 20 bilhões de reais por ano, né? São estimativas baseadas aí no faturamento das empresas associadas ao SINDAG hoje, o qual eu represento como executivo, e também das empresas fornecedoras do setor que a gente tem atuação também no IBRAVAG, que é o Instituto da Aviação Agrícola. Então, aí só para ter uma ideia, para dar um panorama do que é esse setor, do que a gente está falando desse setor que está há 72 anos no Brasil. A aviação agrícola existe desde 1947, então aí ainda é muito jovem, tem muito para ser feito nesse setor ainda. Gabriel, me fala uma coisa que surgiu agora. Você está falando que 15% da pulverização no Brasil é feito por aviões hoje em dia. Isso aí está crescendo em qual dígito, ano a ano, recentemente? É um movimento mais recente ou é algo que começou mais alguns anos atrás? Ele é um movimento que vem crescendo muito nos últimos 10 anos, principalmente. É exatamente o período que o Brasil começa a importar aeronaves americanas
que são aeronaves maiores, para trabalhar com extensões de terras maiores, principalmente Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Então, a nossa frota, ela aumentou 50% em 10 anos. Então, esses 15% que a gente tem hoje de área pulverizada, há 10 anos ele era ao redor de 10%. A proporção é mais ou menos a mesma, né? Um crescimento de 50%. A gente tem uma estimativa de chegar em 2025 com pelo menos 20%, que dá basicamente 1% ao ano de incremento de área, de incremento de espaço nesse setor. Então, basicamente é isso, 1% ao ano para nós chegar nos 20%, que já seria um grande crescimento considerando o tamanho do Brasil. De fato, os números que você nos mostrou agora impressionam bastante. 50 mil empregos, a cadeia de fabricação dos aviões, ela está no Brasil? Os aviões são importados? Como que ela está organizada? São dois modelos. Basicamente, a gente tem o avião de fabricação nacional, que é o Embraer, que está sediado em Botucatu, que tem hoje 62% da frota é o avião brasileiro. Então, aí emprega muita gente no Brasil e toda essa cadeia, desde a fabricação do avião em si, todos os equipamentos que envolvem uma aeronave, porque o que envolve dentro da aeronave, em dinheiro, vale muito mais, a tecnologia que está embarcada dentro da aeronave. Os outros 38% são aeronaves americanas, que são 2 fabricantes americanos, que são aviões maiores, aviões turbo-hélice, que o Brasil não tinha muitos há 10 anos, que começou a importar muitos aviões. Basicamente, hoje, 20% da nossa frota já é desses aviões, que nos últimos 10 anos estão entrando muito para cá. Porém, a prestação de serviço, a manutenção, todo o serviço que está envolto, ele está no Brasil. Então, por mais que o avião ele vem de fora hoje, mas toda a prestação de serviço essas empresas já instalaram no Brasil. Então, está gerando emprego aqui. E muito provavelmente, do jeito que as coisas estão indo, esses fabricantes vão vir a instalar fábrica aqui. Já estão avaliando isso, inclusive. Já é uma possibilidade muito grande. Afinal de contas, é o país que mais cresce no mundo potencial da aviação agrícola. Nada mais óbvio, né? Quando a gente fala de agricultura no mundo, é nós falar em crescimento aqui. Então, esses americanos já estão olhando para cá, o que faz total sentido. Como aconteceu no passado com o setor automobilístico, possivelmente, né? O Brasil começa a crescer e as fábricas vêm para o Brasil. Gabriel, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, se eu não me engano, são os estados que se destacam, né? Em uso de aviões no campo. Quais são as culturas que têm mais tradição e crescem no uso dessa tecnologia? A aviação agrícola ela começou no arroz. Ela começou em 1947 no Brasil para combater gafanhotos que estavam dizimando as lavouras de arroz. E o arroz é uma cultura praticamente onde 100% da produção brasileira depende da aviação agrícola. Então, é uma das culturas com mais tradição. E, em paralelo, na mesma proporção de dependência, nós podemos falar aqui da cana de açúcar, o estado de São Paulo, que é um exemplo clássico disso. E a gente vai para o algodão, né? Algodão, soja, milho, trigo, laranja, eucalipto, que são culturas muito dependentes e que estão crescendo muito a aviação agrícola, né? Mas eu separaria aqui o arroz, o soja, o algodão e o milho e a cana como as 5 principais, onde está o maior volume hoje da aviação agrícola. E dos estados, você falou aqui do Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, obviamente, é onde começou a aviação, é muito tradicional a aviação agrícola no arroz e também no soja agora, mas as áreas já estão muito estabelecidas, tem crescido menos. Agora, quando a gente olha para Mato Grosso, está crescendo muito e tem muito espaço para crescer. Só a expectativa da ProSoja Brasil aí, só de soja deve incrementar aí pelo menos 20% em 5 anos, significa mais 150 aeronaves só no Mato Grosso, nos próximos 5 anos. E a gente olha para o Pará, para o Maranhão e para a Bahia, Tocantins e Goiás, vamos chamar aqui esses estados, a gente está falando de um crescimento aqui muito grande para os próximos anos. Me fala uma coisa, eu imagino que entre os principais critérios de tomada de decisão da viabilidade econômica do investimento na pulverização via aeronave, seja aquisição de avião, que acho que aí muda completamente a análise, ou a contratação do serviço de uma empresa especializada, é o tamanho da área. Estou correto?
Perfeito, é um dos critérios. O produtor avalia isso? Qual que é o tamanho mínimo de área? Quais são os outros critérios que o produtor deve levar em consideração para entender que o uso da tecnologia de aviação agrícola, ela passa a ter um benefício econômico para a atividade dele? Esse é um ponto bastante importante, é muito salutar tratar dele, porque muitas vezes a gente fica vinculado ao tamanho da área, que sim, ele é um critério obviamente muito importante pela questão da viabilidade econômica, porém muitas vezes na frente desse critério vem a questão do estágio que está a cultura. Dependendo do estágio que está a cana-de-açúcar, por exemplo, ou o arroz, ou o soja, você não tem outra opção, tem que ser com avião, a gente costuma dizer que a aviação trabalha na emergência. Daqui a pouco você tem uma janela de aplicação que é muito curta, você não vai ter muito tempo para cobrir uma área grande. Então, aí sim, o critério de decisão não é só o tamanho da área, mas sim também o estágio de desenvolvimento daquela cultura, o estágio da doença que a aviação vai tratar, que a aviação vai ajudar a tratar, acaba sendo muito mais importante. E com o avançar da tecnologia nos últimos anos, o que a gente está vendo, que a gente trabalha com custos até, é um dos temas que a gente mais tem trabalhado nos últimos meses aí nas nossas revistas, que o valor, o custo da aplicação, ele está muito equiparado entre o equipamento terrestre e o avião. Obviamente, guardado as devidas proporções às regiões do Brasil, mas é muito mais uma decisão técnica do agrônomo, lá que está na fazenda, que está na propriedade ou que está na empresa, do que uma questão de tamanho de área. É muito mais uma decisão, bom, é viável aplicar com o avião e a disponibilidade do avião para fazer a aplicação. Que muitas vezes há o interesse do produtor em fazer a aplicação, mas as condições climáticas não permitem com o avião. O avião respeita uma série de regulamentações que o terrestre não precisa respeitar. Então, em virtude disso, também há uma limitação. Por isso que toda empresa, inclusive, é obrigatória ter um engenheiro agrônomo responsável, com um curso específico que vai ajudar nós a tomar a decisão. Então, nem sempre a questão econômica está linkada à área, mas sim tem uma série de outros fatores que são muito mais envolvidos, que no final das contas ele acaba ficando mais barato, né? Aquele jargão, né, que a gente fala sempre, né? Muitas vezes o barato sai caro, né? Você quer economizar numa coisa e acaba tendo um problema na produção. A gente costuma dizer que muitas vezes não há opção. E você precisa entrar com o avião. Mas com o advento da tecnologia, nos últimos anos, a aviação agrícola barateou muito, né? Principalmente, né, pelas aeronaves maiores, que cobrem uma área maior num intervalo de tempo menor, né, que são essas aeronaves aí que entraram nos últimos 10 anos no Brasil. Me fala uma coisa, tem alguma questão cultural também do produtor brasileiro? Porque nós sabemos que no passado, ou até algumas regiões do Brasil, pode haver uma certa resistência de adoção de tecnologias novas. Aquela questão de investir em algo que não se conhece. Acontece também na aviação? Acontece bastante, porque a aviação agrícola carrega na sua essência o DNA de que, primeiro, ela polui mais e segundo, que ela é muito cara. São mitos que a gente escuta muito, né? A gente trabalha com esses mitos, inclusive, para mostrar para o produtor. Primeiro, ela não polui mais, porque ela é muito mais sustentável, porque ocupa menos água, por exemplo, e ela é muito mais eficiente, porque você tem um controle absoluto do que você está aplicando. A aviação agrícola hoje é considerada pelo próprio Ministério da Agricultura como uma ferramenta de agricultura de precisão. Então tem uma questão cultural, sim, muito pesada aqui, falta de conhecimento, tanto é que a gente está investindo muito em melhorar a nossa comunicação, como a gente já conversou em outros momentos, que é trabalhar melhor a nossa comunicação, garantir que o produtor conheça da tecnologia, porque muitas vezes isso não é só do produtor, é do ser humano isso. Quando ele não conhece algo, ele acha que aquilo não funciona, porque ele sempre fez de um jeito. Como a gente vê isso direto no campo, né? O produtor que nunca usou aviação agrícola e que escutou falar alguma coisa, ele tem até algum preconceito. Ele tem dúvidas, bom, mas como é que faz a aplicação? Como é que vai garantir que a gota do que está aplicando vai chegar no alvo? Como ele não sabe como funciona, ele não faz a mínima ideia que por trás dessa aeronave tem toda uma operação de planejamento e organização, ele muitas vezes acaba não acreditando. Daí vem os nossos trabalhos de melhorar a comunicação, a nossa aproximação hoje com as principais associações e produtores rurais do Brasil, dessas culturas que a gente falou antes, que a gente atende, para melhorar essa comunicação, para ver se pouco a pouco a gente vai mudando essa cultura de entendimento do que é a aviação agrícola e como ela
funciona. Obviamente que ela tem seus desafios e problemas também, como qualquer outro meio de pulverização, mas a gente tem procurado esclarecer e desmistificar alguns mitos. Imaginando o potencial que tudo do agronegócio tem de consumo de tecnologia, né, falando no Brasil, como que as empresas que vendem aeronaves e aquelas que prestam serviço de pulverização via aeronave, elas têm capacidade hoje de atender a possível demanda do Brasil? É um setor interessante para se investir? É uma pergunta muito boa e não tem nenhuma dúvida em dizer que sim, é um setor interessante de se fazer investimento. Só como um exemplo aqui, a gente tem feito alguns eventos também para falar sobre o mercado dessas principais culturas que a gente atende, e quando a gente conversa com os executivos das entidades, nós pegar como exemplo só o soja e o algodão, se todos os produtores resolvessem usar a aviação agrícola hoje, nós precisaríamos dobrar a frota em 3 anos. Não há nenhuma capacidade de atendimento se todo mundo resolvesse fazer. Então, agora, só o que está sendo previsto de investimentos de áreas novas em soja e algodão, a gente precisa aumentar a frota 20% em 3 anos. A gente tem crescido em média 3% da frota. Então, sim, tem um potencial muito grande para crescer. Obviamente, aviões maiores, com maior estrutura, para atender áreas grandes aí do centro-oeste e do norte do Brasil. Né? São crescimentos regionalizados. Né? Tem lugares do Brasil que já está saturado, né? Já tem um monte de empresa, realmente tem uma briga, uma concorrência maior. Agora, tem lugares do Brasil que tem muito espaço para crescer. Maravilha. Eu quero voltar um pouco na questão do avanço tecnológico. Você disse tecnologia, barateamento de custo. Como que avança ou se desenvolve a tecnologia no agro em geral e da aviação, da aplicação de pulverização aérea? As pesquisas caminham junto? Como que isso ocorre? A evolução que a aviação agrícola tem tido nos últimos anos, ela é muito, obviamente, parecida, né, com o que acontece em todo o agronegócio brasileiro, porque basicamente a tecnologia de aplicação, bico, desenvolvimento de tecnologia para melhorar lá a gota que chega na planta, é o mesmo estudo, é a mesma pesquisa que são feitos para os equipamentos terrestres, só são colocados na aeronave. E os equipamentos que estão dentro, que comandam essa aeronave, eles são os mais modernos que esse planeta tem, porque são as grandes companhias que desenvolvem, porque a aviação agrícola ela tem o mesmo princípio de qualquer aviação. Algumas vezes, então, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem tido na aviação agrícola, ele é o mesmo de todo o agronegócio brasileiro, ele tem acompanhado essa evolução, ele tem muito espaço ainda para algumas áreas, principalmente quando a gente fala em melhorar a tecnologia de controle de deriva, por exemplo, que é um grande desafio que a gente tem no nosso agronegócio hoje como um todo, mas aqui, obviamente, que eu estou trazendo a discussão para a aviação agrícola, que é um método extremamente eficaz, porém tem seus desafios para que seja ainda mais eficiente e que tenha credibilidade e confiança de quem está contratando. Então, tem muito espaço para desenvolver pesquisa ainda aqui dentro desse setor, mas quando a gente fala em tecnologia, hoje na aviação agrícola, a gente está falando do que tem de mais moderno hoje no agronegócio, mas também na aviação como um todo, né? Porque as tecnologias são muito similares aqui. A questão da derivação que você disse, há mito sobre isso? É um problema real? É questão de técnica do piloto? Ou como que você, que está no setor, que eu acho que ouve falar muito sobre isso, tem muita discussão disso, como que você vê essa questão? O mito ele é muito grande aqui. Inclusive, a gente lê alguns relatos por aí que nos impressionam, né? Relatos de deriva de 30 quilômetros, de 40 quilômetros, que isso é praticamente impossível de acontecer. Muitas vezes esses mitos circulam por falta de conhecimento de como a atividade funciona e principalmente de falta de conhecimento do que está sendo aplicado. Nenhum produtor rural brasileiro de qualquer lugar do mundo em sã consciência contrataria uma empresa que aplicaria tudo no vizinho. Que aplicaria tudo, né? Porque a gente escuta alguns relatos, né, de pessoas dizendo que nem 10% do que é aplicado chega no alvo. Aí nós não teríamos produção nesse país. Então, com certeza o mito ele é muito maior do que os problemas que existem, né? Obviamente que existem problemas por uma série de fatores, principalmente entre
climáticos que acabam acontecendo, que é a falta de observância de alguns profissionais na hora de fazer a aplicação. Hoje, quando você vai fazer uma aplicação aérea, o piloto, que tem todo um treinamento específico, ele faz o planejamento e esse planejamento fica registrado na aeronave, ele faz a área do voo dele, tudo isso fica georreferenciado para qualquer auditoria que você faça necessária. E hoje existem softwares que fazem, inclusive, a gestão da eficiência, a medição da eficiência da gota que chegou lá na planta. Isso tem muito valor hoje no mercado, porque o custo do que está sendo aplicado é muito grande. Os nossos insumos estão muito caros, o nosso custo aumentou muito, então você precisa aumentar cada vez mais a eficiência dessa aplicação. Então, e todos esses relatórios mensalmente vão para o Ministério da Agricultura, do que foi aplicado e aonde foi aplicado. Então, o Ministério, ao perceber qualquer irregularidade, ele vai, inclusive, caçar a carteira do piloto, vai fazer uma autuação nessa empresa. Então, essa questão da deriva, que a gente escuta falar muito, é muito mais mito do que realidade. Porém, a gente tem trabalhado muito justamente para comunicar isso, feito dias de campo, feito cartilhas orientativas para desmistificar isso, para mostrar que sim, o setor é sério, que sim, o setor é organizado. O setor carrega uma imagem de ser um pouco amador. Talvez se existiu no passado. É o próprio agro como um todo, mas aqui, falando da aviação, talvez no passado não tinha uma imagem tão profissional do setor como você tem hoje, né? Até pelos profissionais que estão hoje dentro da aviação agrícola. E a gente faz questão sempre de reforçar o profissionalismo, porque não é um setor para amadores, né? Muitas vezes quem não é da área acaba pensando, bom, piloto é qualquer um. O piloto hoje na aviação agrícola, a gente chama que ele é o pós-graduado, porque ele faz toda a formação para ser um piloto de outras áreas, de táxi aéreo ou dessas linhas comerciais tradicionais, depois ele vai fazer o curso de piloto agrícola. Então é a pós-graduação, é o curso mais difícil, é o de piloto agrícola. E toda a estrutura de fiscalização que tem na volta, que desconheço algum setor que tenha tanta fiscalização e legislação quanto a aviação agrícola, né? Mas, para fechar esse ponto aqui, o tema deriva é um dos temas que a gente mais estuda em incentivo, inclusive é motivo tema permanente nosso fórum científico, de buscar alternativas para minimizar ao máximo esse ponto. É fundamental isso. Muito bom. Só para fazer um paralelo aqui, sempre que eu estou discutindo com o pessoal, principalmente o pessoal que não é do agro, questão de agrotóxico, por exemplo, de defensivo agrícola, eu costumo dizer, olha, o produtor, se pudesse escolher, ele optava por não aplicar, porque é dinheiro, é caro o insumo que ele usa, e ele não quer desperdiçar. E, de fato, você fazer todo investimento, que se você vai ter desperdício, não faz sentido para a atividade, né? Isso já mostra que tem algo para ser discutido aí. Gabriel, a gente acompanha muito, não só na questão do agro, na militar e civil também, a questão do avanço da tecnologia de drones. Como que a tecnologia de drone e de aviação agrícola, eles se encontram? Tá? São coisas complementares, tendem a se substituírem. Como que isso está acontecendo? Como que você vê isso? Como que isso está acontecendo no Brasil? O tema drones, por mais que ele pareça novo, ele não é tão novo. Já faz muito tempo que se discute esse tema. E desde o ano de 2016, o SINDAG tem adotado uma postura de puxar a frente desse assunto, porque a diretoria entendeu, fez uma análise estratégica que a gente precisava acompanhar o que ia acontecer com o mercado. Obviamente, quando você fala em novas tecnologias, há uma preocupação dos empresários e de quem está no setor, como eventual substituição, seja ela das aeronaves, que é um investimento muito alto, e sejam também dos empregos aqui, a gente está falando dos pilotos principalmente, e ainda gera de vez em quando uma certa apreensão. Em 2016 a gente associou a primeira empresa no SINDAG de pulverização de drones, até para provocar esse debate, para trazer para dentro, e foi muito polêmico, foi desgastante, né? A gente levou essa empresa para o nosso congresso para anunciar que seriam nossos associados, e foi tenso, digo aqui para vocês que foi bastante tenso, porque era algo novo, né? Não havia entendimento, havia um entendimento que ia substituir. Desde lá a gente vem trabalhando isso, e hoje a gente pode afirmar categoricamente que essa tecnologia jamais vai substituir a aviação agrícola como ela é hoje, ela é um complemento à aviação agrícola. Hoje o nosso empresário aceita muito bem, hoje a gente tem fórum
A gente tem dentro do SINDAG hoje um fórum permanente que discute o assunto drones, com 2 empresas associadas. No nosso último congresso, a gente teve 8 expositores de drones, foi um dos fóruns mais concorridos. A gente tem trazido a discussão em 2 frentes que são muito importantes. A primeira questão da regulamentação, porque a gente entende que no Brasil, se você não regulamentar e não organizar, você pode estragar ou acabar com uma tecnologia que pode ser muito importante. O drone é muito importante, o drone pode resolver vários problemas, e é importante que se diga isso. Então a gente caminhou para, inclusive durante a AgriShow em 2017, foi anunciada a regulamentação por parte da ANAC, que é a agência que regula o espaço aéreo brasileiro, onde ela, por uma articulação nossa, conseguiu publicar a primeira instrução normativa que regula um pouco sobre o mercado de drones, né? E dizendo lá que até 25 quilos você não precisa ter um curso específico, uma série de coisas. E em paralelo a isso, também dentro da regulamentação, a parte dos produtos. Como é que vai fazer a aplicação? Quem orienta? Quem faz o receituário? E aí a parte do Ministério da Agricultura, que isso ainda não está pronto, mas existe um grupo de trabalho trabalhando, que o SINDAG faz parte. Existe uma instrução normativa pronta já, que deverá ir à consulta pública ao longo do ano de 2020, para que todo mundo possa dar opinião, para organizar como vai funcionar os drones na lavoura no Brasil. Quando a gente fala em pulverização. Ok. Né? Quando a gente fala em pulverização, obviamente que os drones já são utilizados aí para fazer georreferenciamento, imagens, isso já está vencido, já está funcionando e vai muito bem, obrigado. E na parte de pulverização, o que a gente enxerga? Né? Falando do futuro das empresas de aviação agrícola, a gente enxerga lá um hangar, as empresas lá com meia dúzia de aviões e meia dúzia de drones também, para fazer serviços complementares, porque o avião hoje, talvez algumas áreas, né, a gente estava discutindo antes, sobre tamanho de área, talvez algumas áreas não é viável você fazer com o avião e não há estrutura física para fazer com o avião. O avião precisa de uma pista próxima para pousar e decolar. Talvez o drone vai poder fazer pequenas áreas, fazer algum complemento e principalmente agricultura de precisão. Perfeito. Eu imaginei isso. Imaginei que talvez o drone poderia ser uma solução para áreas menores, né? Que a escala da produção é menor. E pensando em pulverização, imagino também que é necessário treinamento para operar um drone, né? E não ter também problema de deriva e tudo mais, não é isso mesmo? Exatamente. E passa por aí um incentivo muito grande em pesquisa, porque hoje a gente não tem embasamento teórico, pesquisa científica dizendo, com comparativos de pulverização com drone, com avião, com trator, mas principalmente aqui o tema drones. A gente precisa dizer, precisa recomendar, qual é a velocidade desse drone, qual é a regulagem do bico, qual é a pressão que vai ser regulado, qual é o vento que ele vai conseguir trabalhar. Então, tudo isso ainda tem que ser resolvido. E é nesse estágio que a gente está. É mais um espaço, como você já disse antes, como tudo no agro tem potencial no Brasil, aqui tem mais um espaço que surgiu, que está ainda muito incipiente. Tem empresas que já estão há muito tempo nisso, tem empresa aí trabalhando, que nos surpreendeu, inclusive. Tem empresa desde 2005 trabalhando com drones no Brasil, pesquisando, tentando fazer coisas. Então, são 15 anos já que já tem algum conhecimento sendo trabalhado. E agora o que a gente precisa é incentivar a pesquisa, para que o drone realmente nos ajude a resolver problema que a gente tem hoje no campo. Né? A gente acredita que o drone, sendo eficiente com pulverização, vai ser um grande complemento para as empresas de aviação agrícola hoje. É mais um serviço que a empresa de pulverização vai poder oferecer para o seu cliente hoje. Não tem nenhuma dúvida disso. Pelo que você está dizendo, eu concluo que, pensando em pulverização agrícola, a aviação está mais madura. Avançou há muito mais tempo, a tecnologia já está num estágio de amadurecimento bem mais avançado. Né? Gabriel, indo para frente um pouco, eu queria falar sobre a questão da interferência da pandemia da Covid-19 nesse meio da aviação agrícola. A gente sabe que está sendo bastante discutido isso, que setores diferentes do agronegócio brasileiro estão sofrendo de maneira diferente a questão da quarentena, da pandemia em geral. Aqueles setores do agro que dependem muito mais de uma resposta de consumo do mercado interno está sofrendo mais. E aqueles mercados que dependem mais do setor externo, da exportação, aparentemente nesse momento estão tendo desempenho ainda bom. Como que a pandemia está afetando o setor de aviação agrícola? Porque a questão do consumo do agro
envolve também a insegurança econômica, até política no Brasil, que tem um impacto no dólar. Imagino que tem peça importada na cadeia produtiva de aviação agrícola, os próprios aviões, em parte, são importados. Como que esse cenário atual está mexendo com tudo isso? É importante, né, que a gente sempre traga esse tema e diga que não tem como não ser afetado, de alguma forma, direta ou indiretamente, sim, a gente é afetado. Em um primeiro momento, quando a pandemia passou a ficar muito séria no Brasil, a aviação agrícola foi encaixada como uma atividade essencial, então não precisou parar suas atividades, por mais que isso ocorreu aí na segunda quinzena do mês de março, depois entrando em abril, onde já é um período meio que de entre safra no Brasil, já é um período de menos trabalho. Então, num primeiro momento, afetou menos. Agora, onde é que passou a afetar muito mais? Você trouxe já um pouco aqui. A maioria das aeronaves hoje, maioria não, um grande percentual das aeronaves brasileiras hoje são importadas, que têm peças importadas. Então, nas remessas agora, quando começaram as manutenções, que agora é um período muito forte de manutenção da aeronave, né, nessa entre-safra, os orçamentos já estão, em média, 40% mais caros. A gente já tem os relatos da nossa área econômica, que a gente acompanha, já tem pelo menos um 40% de incremento. Aqui a gente já tem duas preocupações. A primeira delas é relativa à segurança, de que se todas essas manutenções serão de fato feitas, como a lei exige, ou daqui a pouco o empresário vai dar uma segurada e vai reduzir alguma área, talvez, a gente tem essa preocupação também. E num segundo momento, né, a gente tem uma preocupação muito grande, se ainda vai crescer, se ainda vai aumentar muito mais, se vai seguir crescendo isso, afinal de contas, esse preço vai ter que ser repassado para alguém. E é uma preocupação, se esse alguém vai pagar o incremento, esse alguém é o produtor rural, esse alguém é a cooperativa, esse alguém é a usina, então há uma preocupação. E um exemplo aqui, o setor sucroalcooleiro, que é um dos que mais está sofrendo, né? Essa questão mundial do consumo de combustível. A aviação agrícola faz parte dessa cadeia, ela já está sendo afetada indiretamente. O valor do combustível baixou agora, até em conversa com os empresários. Só que agora eles não estão comprando combustível porque agora não está voando muito. A preocupação é, quando a gente voltar a voar, lá de agosto para frente, será que preço vai estar? Que valor vai estar o dólar? Qual é a cotação? Os contratos, tradicionalmente, se começa a negociar agora entre junho e julho. A que parâmetro a gente vai negociar? O parâmetro de agora, de junho, do período de junho, ou nós vamos negociar com o parâmetro futuro? Mas que parâmetro é esse? O dólar vai estar R$5 ou 7? Então, sim, há uma preocupação muito grande de todo o setor. E também as aeronaves que são aqui fabricadas no Brasil também tem impacto do dólar, porque alguns componentes são importados. Então, impacta diretamente na cadeia. E falando especificamente do dia a dia das empresas, a gente começa... não afeta tanto, mas começa a ter alguns problemas, porque muitas empresas têm bases e filiais espalhadas que têm muitos funcionários, então tem alojamento que não comporta, então isso começou a ter um incremento de custo, porque o empresário está tendo que tirar, se ele tinha 10 funcionários de alojamento, está tendo que deixar só 5, e 5 pagar um hotel para ele ficar. Isso começa a ter um incremento de custo maior para essa empresa. Então isso também começa a nos acender uma luz amarela já indo para o vermelho, de que algumas regras terão que ser modificadas aqui, porque a gente já começou a estabelecer alguns protocolos para as empresas que está já tendo um incremento em custo. Então, já olhando a próxima safra, onde a gente espera ter um aumento de custos na ordem de 20% a 30%. Isso nos preocupa bastante, como que isso vai trabalhar no setor como um todo. Por conta desse aumento de custo que você está colocando, e ser um setor que emprega bastante, né? Você falou que a cadeia produtiva toda no Brasil emprega aí em torno de 50 mil pessoas. O setor precisa que alguém olhe por ele nesse momento, como outros setores estão necessitando, linhas de crédito para passar por essa fase. Porque imagino que os principais setores que consomem produtos e serviços da cadeia produtiva de aviação agrícola são os setores que exportam, tá? Imagino que a grande maioria, nesse momento, está sendo remunerado, e como você disse, o impacto vai estar na próxima safra.
há necessidade de se fazer alguma coisa a nível de Estado para minimizar ou ajudar quando a próxima safra chegar? Com certeza, a gente tem trabalhado algumas questões de articulação política nesse sentido. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma linha que a gente tem trabalhado muito, as empresas de aviação agrícola, elas sofrem uma fiscalização muito grande. Elas têm que cumprir requisitos federais, estaduais e municipais. E aí nós temos empresas que trabalham em 3 estados, são 3 regulamentos diferentes. Alvará disso, certificado daquilo, licença disso, licença daquilo. O fazer as licenças, ter os alvarás não é o problema. O grande problema aqui é que cada alvará que você coloca na parede da empresa tem um custo. E a gente tem observado que os períodos são muito curtos. A maioria das coisas que a gente tem na aviação agrícola hoje, elas duram no máximo 12 meses, tem que renovar tudo. A carteira do piloto, o alvará sanitário, a licença ambiental, e nessas 3 esferas. Então, uma das coisas que a gente tem pedido aos governos é que prorrogue esse prazo, pelo menos o que é 12 meses, passe para 24. Não para o resto da vida, mas nesse período, para 2 anos agora, para dar uma folga, e até para evitar que esse empresário tem que estar correndo atrás de aglomeração, de mandar funcionário lá nos órgãos de governo, que também estão mais lentos agora, porque tem menos gente trabalhando. Sem dúvida. É uma das linhas que a gente tem buscado. E no cenário federal de articulação junto com o agronegócio, a gente tem trabalhado com as associações de produtores rurais também, e com os parlamentares que a gente tem em relação, todas essas linhas de incentivo para manter, porque as nossas empresas, né, têm diversos tamanhos, a gente tem de média a grande empresa, alguma linha que seja de investimento, de financiamento para auxílio para pagar folha de pagamento, ou para alguma linha para investimento, porque a gente acredita que vai precisar, que o setor não para de investir nunca, então vai precisar. Então, a gente não tem uma linha específica hoje para importar aeronaves, por exemplo. A gente acredita que se criar uma linha específica vai facilitar muito. Então, a gente está pedindo a todos os setores que a aviação agrícola possa estar incluída. Há um movimento do governo de retirar alguns impostos do combustível. Então, a gente acredita que se a aviação estiver nesse meio, também vai poder ter alguns benefícios. Quando eu falo benefício aqui, eu não estou querendo dizer que a aviação se beneficie dessa pandemia. Pelo contrário, para manter as empresas saudáveis financeiramente, para que esses empregos sejam mantidos. E aqui eu estou falando da cadeia como um todo, independente do lugar que essa empresa está dentro da cadeia produtiva do agronegócio do Brasil. Alguns pequenos ajustes a gente acredita que sejam possíveis, né? Porque o custo Brasil, como a gente fala, ele é muito pesado. Todas essas taxas que as empresas pagam só para operar, só para existir, isso é muito caro, isso é muito pesado. Então, são essas coisas que a gente está pedindo para que o governo dê uma trégua. A gente sabe que reduzir imposto é quase impossível no Brasil, ainda mais no momento que a gente anda aí, a gente acha que isso é impossível. Mas a gente está nessa articulação, trabalha para buscar alternativa. A gente acredita que em conjunto a gente consegue buscar alternativa. Muito bem. Gabriel, me chamou bastante atenção recentemente notícias, por exemplo, igual aconteceu no Chile, que o país está utilizando a frota de aviões agrícolas para fazer pulverização de centros urbanos, tá, com detergente orgânico, desinfetante orgânico, como medida de combate ao Covid-19. Vocês já viram analisaram esse cenário? Isso aí é algo que é discutido no Brasil. Não sei nem se há eficácia, na verdade, numa medida como essa. Mas no Brasil se discutiu alguma coisa? O setor estaria preparado para atender se algo evoluísse? Muito bom você trazer esse tema. Até pelo momento a gente acompanha essa operação do Chile, já outros países também experimentando. Eu digo experimentando porque não há comprovação nenhuma da eficácia. Tanto é que a gente até publicou uma nota recentemente de esclarecimento sobre isso, até para evitar qualquer especulação. Não há nada que comprove que isso funcione. Inclusive, a gente consultou o Ministério da Saúde no Brasil, em virtude do produto a ser aplicado, e também o da agricultura, em virtude das aeronaves. Não há nenhum protocolo de como isso funciona, né? Há muitas pessoas dando ideias, mas não há nada cientificamente comprovado, não há nenhum protocolo, porque para ser aplicado precisa de um protocolo de como isso vai ser feito.
Porém, por outro lado, nos últimos tempos, criamos com alguns pesquisadores dentro do Brasil, algumas empresas também, um grupo de trabalho que está elaborando um protocolo para justamente ser testado no Brasil a sua eficácia, para que justamente a gente possa trabalhar. A tecnologia a gente sabe que a gente tem, estaria preparado, a aeronave, de equipamento, o GPS, o fluxômetro, todos os equipamentos a gente consegue ter controle absoluto. Agora a gente não tem controle algum, hoje, comprovação nenhuma, da eficácia. Do que aplicar, o como aplicar, principalmente na altura, velocidade, dosagem, isso não existe. Em lugar nenhum do mundo existe isso. Então, o que a gente está trabalhando é para criar um protocolo e quem sabe por aí tem uma linha de pesquisa bastante interessante que a gente possa evoluir. Interessante. Gabriel, para a gente finalizar, eu queria que você destacasse para a gente a atuação do SINDAG no setor. Primeiramente, como que o SINDAG avalia o potencial de crescimento do setor agora, como um todo? Imagino que havia um planejamento inicial que foi todo interrompido, ou parcialmente interrompido com a questão da Covid-19. Como que vocês avaliam, tá, o crescimento pós-pandemia? E conta um pouco para a gente como que vocês estão trabalhando aí em pró-Brasil, agro-brasileiro e também dos associados do SINDAG. Com certeza, a palavra planejamento é algo que faz parte do dia a dia do SINDAG hoje. O SINDAG, na metade de 2015, a diretoria que estava à época tomou uma decisão estratégica muito importante. Precisamos profissionalizar a nossa entidade, para que a gente não seja mais um sindicato comum igual aos outros, né? Sem demérito a ninguém aqui, mas a diretoria na época entendeu que haveria no futuro, e de fato aconteceu em 2016, uma mudança na legislação sindical, onde não seria mais obrigatório as empresas pagarem essa contribuição. Então o pessoal entendeu, a diretoria da época, que precisaríamos profissionalizar a entidade, trazer profissionais com uma visão estratégica, que foi aí com a chegada de algumas pessoas, inclusive a mim, né, e outros que chegaram à entidade e se traçou um planejamento estratégico para 5 anos, que culminaria em 2020. E 2020 foi eleito o ano da profissionalização das empresas associadas ao SINDAG. Tanto é que a gente está rodando já há 2 anos diversas ações de organização do nosso associado, né? A entidade se profissionalizou, se organizou com uma série de ações. Hoje a gente tem associados em 18 estados. À época a gente tinha associados em 10 estados, então a gente vem num crescente bastante interessante. Quase 80% das empresas hoje da aviação agrícola do Brasil hoje são nossas associadas, e há uma preocupação muito grande que, além da organização que a entidade teve, que também os associados têm. Porque, tradicionalmente, as nossas empresas são empresas familiares, que nasceram na família de alguém, o pai tem os filhos, os irmãos trabalhando. Então, não há essa cultura da gestão. Então, o SINDAG tem trabalhado isso muito pesado. Em 2020, o ano da profissionalização, a gente começou o projeto Mentoria, que todas as empresas estão sendo acompanhadas por um mentor profissional. É um trabalho do SINDAG, é um benefício do associado ter um mentor. Então, todo associado hoje tem um mentor que está acompanhando o seu processo de evolução, de planejamento e implementação da sua estratégia. Obviamente, como você disse, algumas das ações que seriam presenciais foram substituídas, né? Porque, de fato, a nossa agenda de abril, maio e junho, ela seria muito intensa. A minha seria de viagem visitando todo mundo, todos os associados. E a gente, na medida do possível, transferiu para encontros virtuais e para mentorias virtuais. Inclusive, o nosso próprio congresso, que seria presencial, ele está sendo via web também, com apresentações de web. Então, toda essa preocupação com a entidade a gente está demonstrando com o associado. Por que a gente entendeu isso, né? Inclusive uma consultoria externa que nos atende hoje. Ou as empresas que ainda não se profissionalizaram se profissionalizam, olham para frente, e olhar para frente a gente está dizendo 2025, 2030, para olhar drone, para olhar agricultura de precisão, para olhar tudo que existe em tecnologia de aplicação, para olhar sucessão familiar, ou elas vão deixar de existir, simples assim. O agronegócio vai seguir crescendo, não tem nenhuma dúvida disso. Agora, quem vai estar prestando serviço a gente não sabe. A gente tem uma ideia de que a gente vai ter menos empresas no futuro da aviação agrícola, porque as empresas estão se juntando, estão ficando maiores, para ter escala, em função de custo. Como muitos mercados estão fazendo isso também. Então, na aviação, a gente enxerga
uma tendência também. E o SINDAG enxerga, para finalizar aqui, que a gente vai seguir crescendo nesses níveis de frota entre 4% e 5% ao ano e área aplicada pelo menos 1 a 1,5% ao ano, para a gente ter ainda mais representatividade. Obviamente, tem algo aqui que deve ser pontuado. A gente não tem noção exata do impacto da pandemia no todo do nosso negócio. A gente acredita que precisa de mais tempo para entender ainda o quanto isso vai nos afetar na prática, o quanto vai fazer a gente reduzir um pouco os investimentos, por exemplo, né? Tem algumas coisas ainda para serem pontuadas e entendidas melhor para a gente rever exatamente alguns conceitos, mas a gente acredita muito no setor, obviamente no agro como um todo, mas que a aviação vai crescer e bastante ainda com muita tecnologia e segurança. Várias discussões que nós temos acompanhado sobre o agronegócio nesse momento de pandemia, o Brasil está ganhando uma certa reputação porque o agronegócio brasileiro não parou. Enquanto em outros países, como até Estados Unidos, a cadeia da carne, ela teve que parar por conta da contaminação, né, de empregados nas fábricas. E há um cenário pós-pandemia que pode ser bastante favorável para o agro brasileiro que exporta. Então, eu imagino que a aviação agrícola ela pode pegar carona nesse movimento, porque ela atende esses mercados, as grandes regiões produtoras do Brasil, e possivelmente ela pode até crescer a taxas, mantendo esse planejamento até aproveitar um crescimento um pouco maior. Sua opinião é essa também ou não? Exatamente, né? Como a aviação faz parte de uma cadeia, né? A gente não está isolado, né? A aviação agrícola depende das outras culturas, por isso que nos interessa muito, né? A gente acompanha muito o que está acontecendo na agricultura como um todo, porque a gente faz parte dessas cadeias, né? Se o mercado da carne crescer, para nós é ótimo, para a aviação agrícola é ótimo, vai precisar mais ração para os animais lá, e para fazer ração precisa da aviação lá para produzir milho, para produzir soja, então a gente acompanha diretamente. Gabriel, quero agradecer demais o seu tempo conosco aqui, tá participando dessa entrevista com a gente, esclareceu uma série de dúvidas que eu tinha, tenho certeza que quem assistir esse vídeo também vai ter. Deixa mais claro para a gente que mercado é esse e o potencial dele, tá? E o potencial de crescimento, até para quem é investidor aí, olhar esse segmento, para mim é um segmento de muita possibilidade aí de retorno financeiro. E falo, eu sou professor da Fundação nos cursos de agronegócio, orientei muito aluno em TCC, e a questão da prestação de serviço, tá? Tanto usando tecnologia de drone até de aviação agrícola, é um tema que vira e mexe do norte a sul do Brasil, tem aluno que tinha interesse em avaliar, acreditando ser um setor com potencial de retorno econômico interessante. Tá? Agradeço, então, a sua disponibilidade e que no futuro aí os caminhos da vida do agro nos façam que a gente se encontre novamente. Maravilha, obrigado a oportunidade, a gente fica à disposição e feliz de saber que a gente tem potencial, né? Espero que a gente possa, no futuro, sim, poder se encontrar, estar juntos aí, que a gente passe por essa pandemia e possa ir mais forte, né? Um abraço e muito obrigado. Maravilha, Gabriel. Obrigado de novo.